Vai dar um Oi, descontinho. Cristina. É que eu estava Boa tentando noite. o Instagram do Nosso Lar. Não, é Nosso Lar Espírita. É, mas só consegui quando fui pro seu. Foi mesmo? Foi. Coisa É, estranha. bom, não sei por quê, mas já estou aqui. Mas já está aqui. Graças É, a Deus. Seja bem-vindo, meu pois, amigo. Eu estava dizendo aqui para o povo, olha, eu estou achando que ele pegou uma nave e foi para Marte. Aí não, por enquanto não. Por enquanto estou aqui mas mesmo, só um então, pouco como a gente já se para usar passaram essa sete- aparelhagem. já se passaram 7 minutos, então vamos. Qualquer coisa, se o pessoal quiser e o papo estiver bom, aí a gente encerra e volta. Meu amigo, só para. Como todo mundo já lhe conhece, né? Eu já falei aqui para o povo que você é médico psiquiatra, com larga experiência, mas o que você gosta mesmo de fazer também é ser espírita, embora você trabalhe com comportamento humano, que é fantástico, né? E tem Isso. uma mulher maravilhosa, psicóloga, que chama ela para perto de você e fica aí com ela para vocês ficarem contribuindo um com o outro. Aí veja, Eita, ela, eu já. ela, Hã? diga, ela tá conversando com uma pessoa da família dela por telefone que está em Ah, tudo Recife, bem, viu? tudo bem. Então veja, eu expliquei para o pessoal que o nosso tema é a solidão em busca E do o através do autodescobrimento. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, abençoe o nosso palestrante, abençoe todos que aqui estão. Ela está dizendo que o áudio de Dr. Gerardo está longe e baixo. Ajeite aí o seu som, Gerardo, para tá, ouvir melhor. tá melhor agora? Melhorou? Melhorou, Nick? Tá melhor agora? Deixa eu ver se ela dá uma resposta. Então, veja, a solidão, as pessoas dizem que é um mal, né? Que correm E, com medo dela, como o diabo foge da cruz. Então, a grande pergunta é, né? Como tornar de forma positiva esse caminho, usando essa solidão para o autodescobrimento? A bola é com você, meu amigo. ok. Bom, mas antes da gente entrar propriamente aí, né, em relação à solidão, acho que vale a pena a gente comentar alguma coisa, tanto do ponto de vista é, daquilo que é positivo na solidão, como daquilo que é considerado negativo também, né? Ok, então tá melhor o som, não é, Nilke? Melhorou. Qualquer coisa aí, se o som não ficar bom, aí vocês me digam, né? Baixa um pouquinho aí, por favor. Então, o sentimento de solidão, né, ele assim é considerado quando a pessoa está ou se sente só, né? Porque a pessoa não precisa estar só para estar vivenciando solidão. No sentido negativo, né, traz muitas consequências, pode trazer muitas consequências ruins à saúde, tanto do ponto de vista físico, como psíquico, né, como espiritual, porque leva a pessoa à tristeza, interfere, obviamente, no bem-estar, né? E tudo isso vai facilitando o surgimento ao longo do tempo de doenças, principalmente devido ao estresse, à ansiedade e à própria depressão, né? Então, nesse sentido, a solidão ela pode realmente ser ruim, né? E na maior parte das vezes, quando se fala da solidão, se fala dessa forma, como algo ruim. Mas muitas vezes a solidão não é algo ruim, né? Principalmente quando a Uhum. pessoa consegue ser uma boa companhia para si mesma, né? A solidão Boa. ela só é ruim quando a pessoa não está bem conectada consigo. E quando ela não está conectada consigo, né, ela não consegue se conectar com o que está ao redor dela, né?
Mas, do ponto de vista da solidão, a gente pode ver a solidão a sós. É uma redundância, né? Aham. A solidão é daquele que está só, sozinho, né? Que pode ser por escolha ou por dificuldade de se relacionar, né? Depois a gente vai entrar mais nisso. A solidão em companhia, quando a pessoa não consegue estabelecer vínculos, ou seja, a pessoa tem dificuldade para se aproximar ou deixar que se aproximem dela, e, consequentemente, ela vive a solidão. A solidão por sentir-se excluído. E esse é mais falado, por exemplo, em relação ao idoso, né? Mas pode ser sentido em qualquer etapa da vida. A pessoa que se sente excluída, que se sente rejeitada. E nós temos também, a gente pode conversar a respeito da solidão por busca espiritual. Ou seja, aqueles que buscam a solidão, isso era mais comum há muito tempo atrás, isolando-se do meio social, com a intenção de conectar-se com o mundo superior, com Deus, né, com o transcendente, com o sagrado. Não acho isso muito legal, né, porque a gente, quando se isola, a gente não se conhece muito bem. É no contato com os demais, né, com as outras pessoas, que a gente vai, através da interação, a gente vai se percebendo melhor. Tanto através daquilo que a gente sente, como também, né, por aquilo que apontam para a gente. Então, uma forma da gente se conhecer é no contato com as pessoas, enquanto que, buscando o isolamento, né, a gente não vai ser solicitado, a gente não vai ser tocado nas nossas dificuldades, né? A gente vai estar, digamos assim, se for numa floresta, se for, sei lá, numa montanha, como se fazia, né, há muito tempo atrás, a gente não vai estar sendo requisitado a expressar nosso mundo interior, né? E aí a gente pode criar falsos selfies. Eu não sei se foi numa live com vocês, né, ou em outra, eu contei a história que o Jacques Cornfield, que é um psicólogo, que passou muitos anos lá pelo Nepal, pela Índia, quase 10 anos, conhecendo a psicologia budista, né, e treinando meditação. Depois, quando ele voltou, ele fez psicologia nos Estados Unidos e se formou. E os livros dele mesclam a psicologia oriental com a psicologia ocidental. Então, ele diz que quando os monges budistas começaram a vir para o Ocidente, eles lá pelo Tibete, por exemplo, naquelas montanhas frias, né, eles não viam nem o tornozelo das mulheres, né? E quando chegaram no Ocidente, começaram a ver, né, as mulheres com as mini saias, né, com as roupas daqui É do um choque Ocidente. cultural. E aí foi um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Ele conta isso e é divertida a forma como ele conta, né? Ou seja, muitos deles deixaram de lado completamente tudo aquilo que aprenderam. Esqueceram. E passaram a viver as experiências que não faziam parte da vida deles, né? Então, é no contato uns com os outros que realmente a gente se percebe, que a gente sente, entra em contato com aquilo que vem à tona lá do nosso mundo interior. Mas a gente pode ver também a solidão, por exemplo, e dependência emocional, né? Todo dependente emocional é muito solitário, sofre com a solidão, né? E precisa muito do outro para não se sentir só. Ou seja, é uma pessoa que não é capaz, né, de estar consigo própria.
é uma pessoa que não é uma boa companhia para si mesma. Então, aí sente uma necessidade profunda do outro e passa a acreditar que sem aquele outro que acredita amar, não conseguiria viver. Então, pessoas que funcionam assim costumam dizer: sem você, minha vida não tem sentido. Não consigo viver sem você. Se você não estivesse na minha vida seria muito ruim. Eu costumo, brincando, falar que quando alguém lhe disser não posso viver sem você, vai embora. É verdade, pessoa, é verdade. porque pode ser perigoso, não é? Pode ser perigoso. Normalmente, uma pessoa que funciona assim não aceita muito bem, né, que o outro, né, tome caminhos próprios. Né? Então, isso está muito na base, por exemplo, do ciúme. Né? O ciúme, tanto no sentido como possessividade, como o ciúme como resultado da dependência emocional também. Né? E aí vem a necessidade de controlar o outro. Controlar o outro no sentido dos pensamentos, né? Uhum. Das ações e de tudo mais. Né? Eu lembro de uma pessoa que, quando o companheiro chegava em casa, ela fiscalizava tudo, bolso, né? Cheirava a roupa, né? É horrível, né? Fiscalizava celular, e era uma pessoa muito boa na internet, né? O que eu não sou, Uhum. e ela conseguia sempre descobrir as senhas que o companheiro colocava no celular. Nossa Senhora. E aí entrava em e-mail, entrava no que era possível entrar, ela entrava, né? E era um desassossego tremendo, né? Porque ela tinha que estar vigiando e ela não conseguia fazer isso. Então, eu combinei com ela que ela passaria 15 dias sem essa fiscalização. Além disso, ela telefonava a cada 15 minutos, 20 minutos, Nossa, para o companheiro, para é saber uma o que ele obsessão estava. braba, né? Era uma obsessão. E aí eu Obsessão. combinei com ela que ela passaria 15 dias sem fazer essa fiscalização. Né? Deve ter Ela sido um levou, tormento. ela levou 2 meses para começar. Né? 2 meses, porque ela tentava passar um dia, não aguentava. E Não aí já estava aguentava. lá, no celular, fiscalizando, telefonando. Mas 2 meses depois ela conseguiu. Você sabe o que é que aconteceu? Que ela dizia Diga assim, aí. ele não é ciumento. Não é. Eu é Irritava que ela, sou. irritava. E aí eram brigas constantes por causa disso. E ela Não. conseguiu passar 15 dias sem fiscalizar. 10 dias depois que ela Ah, estava sem fiscalizar, sem telefonar para ele, o contrário começou a acontecer. Ele começou a perguntar: o que é que está ocorrendo? Né? Você não lógico, tem que gosta mais? estranhar. Você tem outro? Né? Você tá doente? E passou a telefonar para ela a cada 20 minutos, ou seja, inverteram os papéis. Ela passou a ficar mais tranquila e ele começou a telefonar para ela. A partir daí, Mas, não foram só os 15 dias. Ela não voltou mais a fazer, porque agora era ele quem fazia. Ele mas não incomodava ela, não incomodou, não passou a incomodá-la. incomodava profundamente. Só que aí ela conseguiu ter mais compreensão, porque ela dizia: puxa, era assim que eu funcionava. Né? E por que ele está funcionando? Ora, por quê? Porque ele sabia onde ela estava, ele se sentia seguro por conta da forma como ela agia. A partir do momento que ela passou a não telefonar mais e a não fiscalizá-lo, o ciúme dele veio à tona. Ou seja, ele era tão ciumento, tão fiscalizador, controlador quanto ela.
E aí ele teve que buscar auxílio e buscar psicoterapia para poder se cuidar, né? E a partir daí ela foi melhorando cada vez mais e terminou saindo, porque aí ela compreendeu que ela era dependente afetiva e Agora, deixa eu lhe emocional fazer uma dele. pergunta. Esse exemplo, na visão da psicanálise, ela diz que as pessoas têm muita dificuldade de demonstrar seus sentimentos. Não se aplica esse tipo de comportamento, porque se eles conhecessem os sentimentos, eles não chegariam nesse nível de neurose um com o outro. Se Não é eles se verdade? conhecessem, né? Porque um falava muito para o outro que amava, né? Mas, na verdade, o que eles estavam expressando era a dependência, né? Eu preciso de você, né? Minha vida só tem sentido se você estiver nela. E isso realmente não é amor. Isso é dependência. Porque quando se ama mesmo, né, você consegue estabelecer uma parceria, uma cumplicidade, um relacionamento que pode ser muito bom para os dois, né? Mas se você sabe que aquilo dali vai ter um termo, um dia vai acabar. Ou pela morte, Claro, ou pelo claro. fato de os dois mudar de ideia, né? E você aceita essa realidade. Ou seja, você não vai querer forçar, fazer com que a pessoa permaneça do seu lado, ou querer ter a certeza de que aquela pessoa para sempre estará com você. Porque não é bem assim. Por exemplo, com o conhecimento espírita, a gente sabe que o casamento ele pode até continuar do lado de lá, mas ele é temporário, né? Porque você poderá voltar em outras experiências em papéis diferentes. Poderá vir como irmãos, poderá vir como pai, como mãe, né? Poderá vir como filho, ou poderá vir em lugares distantes com outros companheiros ou outra companheira, né? Para aprimorar a capacidade de amar, né? Sem distinção, incondicionalmente, até o dia que a gente consiga desabrochar o amor realmente o universal, né? O amor por todos. Então, a gente está aprendendo. E aí, nesse campo de aprendizado, a relação com o outro é muito útil para que a gente possa desabrochar essa habilidade do amor, né? Amar ao outro realmente. Porque, por enquanto, o amor que nos é possível é o amor ainda muito vinculado ao egoísmo, né? Ou seja, eu amo e quero ser amada, né? Eu proporciono e quero que me proporcione. Ou seja, é um amor de mão dupla. E aí Deus nos concede a possibilidade, por exemplo, da gente ter filhos, né, para que a gente, através da paternidade e a maternidade, a gente vá treinando esse tipo de amor. Mas mesmo aí, ainda a gente não chegou lá, né? Estamos aprendendo para que um dia a gente se chegue. Mas continuando com relação à solidão, né? Sim. A solidão ela pode estar muito vinculada também ao medo de se machucar, né? E aí a gente encontra aí não só a solidão no sentido do relacionamento amoroso, mas, por exemplo, a própria timidez, né? A timidez ela tem muito a ver com não só muito a ver com o medo de se machucar, com o medo de falhar, o medo de fracassar, né? O medo que não gostem da pessoa. E esse medo é tão intenso que ele não é sentido como um medo. Ele é sentido como um bloqueio, né? Que dificulta a naturalidade, a expressão mais livre do sujeito que sofre disso aí, né? Que sofre com a timidez, né? Então, a pessoa ela fica presa dentro de si e não consegue
sente uma extrema dificuldade. Isso é um Isso. modo defensivo de funcionar que pode levar à solidão, né? Ou seja, a pessoa se sentir só, porque ela não consegue se liberar realmente para um contato, uma conexão mais próxima, mais profunda com o outro, né? Então, aí a gente tem muito a solidão com o medo de se machucar, né? A solidão e a raiva, que pode levar a um padrão semelhante ao anterior, que tanto pode ser de se machucar, como pode ser principalmente de machucar o outro. Mas a pessoa não percebe. Eu estou falando de coisas aqui, né, de padrões, de comportamentos que, na maioria deles, são inconscientes, né? Por exemplo, o tímido ele não percebe claramente o medo, né, de falhar, de fracassar. Ele apenas diz, eu não consigo, eu travo, né? Mas não consegue ir muito além disso, só com ajuda, né? Esse outro que eu estou falando, a solidão e a raiva, né, que pode estar vinculado, inclusive, ao medo de machucar o outro, né, pode levar a uma exclusão do outro, né? A uma exclusão. Ou seja, eu não me aproximo, né, porque eu não confio em mim mesmo, né? E aí eu continuo falando de mecanismos que não são propriamente conscientes, né? E eu mantenho uma certa distância. Nesse daí, a gente pode incluir também questões vinculadas ao campo sexual, não propriamente à raiva, né? Uma pessoa que lá no inconsciente ela tem um medo enorme de vir a sofrer, né? De vir a sofrer, ela pode, inclusive, contrair o seu campo sexual, né? E de forma que as pessoas que se lhe aproximam não conseguem sentir nada da sensualidade dessa pessoa, né? É como se ela fosse assexuada, né? Ou não tivesse nenhuma sensualidade. Pode realmente ser uma defesa em relação a essa área da vida, né, de experiência de vida, para, inclusive, não se permitir apaixonar-se, né? Porque a pessoa se defende tentando manter o controle. E apaixonar-se representa perder o controle, né? Na paixão há uma expansão do ego e o ego se confunde com o outro, né? De forma que a pessoa se permite se aproximar do outro, é encantada com o outro. Na verdade, está encantada com todas as projeções que está fazendo, né, na direção do outro. Porque só vai conhecer o outro na medida em que o relacionamento se estende, né, prossegue. Porque aí o outro começa a se manifestar e começa a mostrar-se como realmente é. Ou seja, não como uma projeção daquele que está apaixonado. E aí ocorre em relação aos dois, né? Certo, faz um parágrafo aí para eu fazer um resumo de algumas colocações que as pessoas fizeram. Inclusive, Lucy está trazendo a história de por que se desenvolve o controle. Veja, ninguém perde o que não tem. Eu quero lhe fazer essa provocação. Então, esse controle, essa insegurança, esses sentimentos não identificados, não trabalhados, é que leva o indivíduo ou a indivídua a ter esse comportamento de controle. Porque, veja, eu estou com você, eu não sou sua nem você é meu. É diferente a relação do ter e do estar. Então, falta essa compreensão. Fala um pouquinho sobre isso, porque aí você responde a várias pessoas aí que fizeram colocações. Ó, Lucy, você era para estar do lado dele, viu? Porque você ia contribuir também. O controle, né, a questão do controle, ele está na base praticamente de quase todo o nosso sofrimento, né? O controle, né? E o controle ele
está muito relacionado com a insegurança, né? E a Isso. insegurança com a ignorância que eu tenho sobre meu próprio funcionamento, sobre o funcionamento da vida, né? Essa questão do controle, ele é tão sério, né, que a gente fica tentando, inclusive, não somente controlar o outro, a gente fica tentando controlar a vida, a gente fica tentando controlar os eventos, tentamos controlar, inclusive, a Deus, né? É incrível, né? Eu costumo dizer às pessoas que são muito ansiosas, né, que elas estão tentando tomar o lugar de Deus, né? Porque a ideia é essa: se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor, né, É verdade. do que ele está fazendo. É Porque incrível isso, né? na concepção de quem é muito ansioso, olhando assim para a vida, parece que a coisa está meio desorganizada, né? Parece que não tem ninguém no leme, né? Ninguém no leme. E não é bem assim, né? Então, vem a ansiedade pela questão das incertezas, do inesperado, do imprevisto, das surpresas que podem acontecer na nossa caminhada. É como se a cada passo a gente se deparasse com uma esquina e a gente não sabe o que é que vai encontrar ao dobrar aquela esquina, né? E como, de uma forma geral, nós, seres humanos, não gostamos disso, a gente fica criando ilusões para ter a ilusão de que a gente sabe o que vai acontecer depois que a gente dobrar a esquina. Mas só é uma ilusão, né? E tem algo que a gente precisa perder essa ilusão, né? A Márcia está dizendo aqui que no mundo animal o controle, a posse, fica Ótimo. mais para a perpetuação da espécie. É para a perpetuação da espécie, Márcia, mas também no sentido da sobrevivência, do controle do território. Mas é um tormento, né? É Você um torna tormento. um tormento para você e para o outro que está do teu lado. É isso aí, né? E isso gera um sofrimento muito grande. A origem de uma boa parte da ansiedade que a gente sofre está nisso aí, né? E para que a gente se libere disso, a gente vai precisar aprender a abdicar, a renunciar a esse controle ilusório, né? Ou seja, aos controles que a gente não tem como ter, né? E a gente deixar Agora, isso para quem tem. esse desapego, não é É, é, fácil. é o desapego. Não, não é fácil porque já está inserido no contexto do nosso psiquismo, né? Está inserido isso. E isso é instintual, né? Se for olhar, por exemplo, a gente tem um cãozinho, né, que ele está com 1 ano. E Aham. ele está bem com a gente. Mas bastou alguém trocar de roupa, ele começa a latir, ele fica brabo, fica latindo, porque ele não quer que ninguém saia, né? Ele quer que todo mundo fique com ele, todo mundo dentro de casa. Então, nesse período agora da quarentena, digamos assim, que a gente está a maior parte do tempo dentro de casa, basta descer com a roupa diferente de sair, ele já sabe. E aí ele fica aborrecido, né? Ele quer ter o controle. Ou seja, É ter o controle. isso já está presente nos animais, né? E na gente também está presente, né? A gente não percebe que a gente está tentando controlar algo quando a gente está ansioso, ou que a gente está com medo de perder o controle sobre algo, né? A gente não consegue perceber. A gente sente a ansiedade e acha ruim. Agora, vocês vejam a maravilha que é a vida, né? A sabedoria da vida. Ela colocou os alarmes para chamar a nossa atenção. Então, a própria ansiedade,
ela é consequência dessa necessidade da tentativa de controlar o que não é controlável e é, ao mesmo tempo, um alarme, né? O nosso sistema dizendo, olha, não é por aí, né? Olha, aprenda a mudar, né? Só que a gente não entendendo isso, a gente continua funcionando e achando ruim por estar sentindo a ansiedade, ou seja, vivenciando o alarme. Aí o que é que a gente faz? Em lugar de utilizar o alarme para buscar entender o que se passa por trás dele, o que é que ele está apontando, a gente se fixa no alarme, achando ruim e tentando se livrar dele. Aí a gente cria um outro problema, né? Sim. Cria um outro problema. Se a gente não consegue entender isso, a gente, obviamente, vai adoecendo, né? Vai adoecendo. E aí pode ser que a gente venha precisar de ajuda para a gente poder entender a mensagem que o sistema está dando, decodificar a linguagem da ansiedade para a gente ver o que é que a gente precisa mudar. Senão, não funciona, né? E a gente poder perceber tudo aquilo que eu estava falando, né? E a gente, inclusive, poder perceber as crenças, né? As crenças que mantêm a gente no sofrimento, né? E continuando um pouco sobre essa questão da solidão, né? A solidão que se vive pode ter muito a ver, não só com algo que aconteceu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, na infância, mas pode ter a ver também com algo que aconteceu, por exemplo, em vidas passadas, né? Nós que estudamos a reencarnação, a gente sabe, né, que episódios dolorosos do passado contribuíram para gerar mandatos, né, com cargas emocionais disfuncionais que determinam determinados modelos de funcionamentos em nossa vida, né? Então, quantas pessoas eu, trabalhando com regressão de memória, né, encontrei, né, por trás de dificuldades no campo do relacionamento amoroso, mandatos como nunca mais vou amar ninguém, né? Porque vivenciaram uma morte no curso de uma decepção amorosa. E aí aquela decisão, no momento da morte, numa vida anterior, nunca mais vou amar ninguém, ela fica lá no inconsciente e passa para a existência, e às vezes para as existências seguintes, né? Dificultando uma expressão mais livre da amorosidade. Ou algo que aconteceu na vida intrauterina, né? Aquele ser que, por exemplo, a relação primordial da gente, né, é lá dentro do útero, né? A gente Todos os traumas, hoje, né? A gente sabe hoje que no útero a consciência está presente. A consciência ela não tem a ver com o cérebro físico, né? A consciência ela tem a ver com um ser que está voltando e que está colaborando, né, pelo seu campo de energia e sua estrutura psicoafetiva, está colaborando junto com a genética do pai e da mãe, que veio com os gametas, vieram com os gametas, na formação do novo corpo. Mas a consciência está lá presente com tudo aquilo que faz parte dela, né? Tudo aquilo que ela está trazendo consigo. E aí, na interação com a mãe, que é a relação, digamos assim, primordial, dentro do útero, né? Alguns daqueles elementos eles podem ser excitados e podem vir à tona. Podem ser positivos ou podem ser aqueles, né, ligados à situação traumáticas que precisam ser resolvidos.
E aí Isso. vem à tona para, no contexto da nova personalidade, ser trabalhado e, portanto, ser resolvido. Eu lembro de na época eu trabalhava com um adolescente, ele tinha 16 para 17 anos, né? Ele era muito tímido e muito isolado. E ele tinha o hábito, né, de ficar dentro do quarto e gostava de ficar no escuro. E ele dizia que se sentia bem assim, né? Porém, ele relatava que esse bem não era um bem-estar, né? Que daquele jeito, né, ele se sentia seguro, protegido, né? E aí, trabalhando com ele, ele se mostrou sensível às técnicas de regressão, ele regrediu a experiência intraútero e aquele momento, digamos, em que houve a concepção, isto é, o espermatozoide se uniu com o óvulo, né? E gerou aquele campo de atração através do qual ele, né, a consciência desencarnada, se conectou com aquele ovo, digamos assim. É um ovo mesmo, né? Depois da Claro. união do espermatozoide com o óvulo. Ele se conectou, né? Porém, o sentimento da mãe, e esse não era um sentimento consciente na ocasião, era de recusa, né? De não aceitação, porque a energia que ele trazia não era uma energia muito boa, né? Não produzia bem-estar. Então a mãe captou aquela energia e recusou, né? Isso na revivência dele. A gente trabalhou isso e ele recuou em outra experiência para um período anterior, quando ele se viu numa região sombria da espiritualidade. E ele escondido, né? Escondido para evitar grupos, né, que circulavam por ali e que não eram de boa índole, né? Então ele se sentia seguro num local ainda mais sombrio. Aí a gente trabalhou isso, né? E após o trabalho dessas duas experiências, ele começou a sair mais do quarto, começou a interagir mais com a mãe, com o pai, com os irmãos. E a partir daí foi bem menos difícil, né? Bem menos difícil a gente trabalhar a reformulação de algumas coisas, na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de viver desse rapaz. Foi um trabalho um pouquinho longo, né? Mas ele conseguiu deslanchar. Porém, essas duas vivências foram fundamentais para que ele conseguisse realmente sair daquilo dali. Então, foram experiências tanto de intraútero, como experiências, como uma experiência não propriamente de vida passada, mas no espaço intervidas, né? Intervidas. Muito interessante, né? Né? Às vezes a gente pensa que tem a ver só com infância, tem a ver com algo do nascimento, mas muitas vezes tem a ver com algo muito mais antigo, né? Quantas pessoas eu trabalhei que tiveram vidas solitárias, né? Sofreram decepções profundas e se recolheram no próprio espaço interior, evitando o contato com outras pessoas, né? Uhum. Que, na atualidade, mantinham ainda muito desse comportamento. Lembro de uma mulher que ela, recuando a uma vivência antiga, né, uma vida anterior dela, ela se viu, ainda jovem, né, perdendo o marido e 2 filhos, né, numa invasão de soldados na aldeia onde ela habitava. E ela, a partir daí, ela ficou só, triste
amargurada e revoltada com a vida porque perdera os seus entes queridos. E aí, depois de vivenciar a morte, né, quando estava fazendo com ela a verificação do aprendizado, ela lá dentro dela, ela disse, eu podia ter feito diferente. Não precisava ter sido assim. E aí eu perguntei, diferente como? Ela disse, eu não precisava ter me fechado. Eu podia ter seguido a vida, né? Como ele, o marido, e meus filhos seguiram a vida. Porque aí, nessa experiência, depois da morte, ela se reencontrou com eles, né? E viu que eles estavam bem. Né? E ela teria que refazer, né, aquela forma de pensar. Né? Essa experiência ajudou porque a gente encontrou o mandato. Né? O mandato, ou seja, de que é que vale tanto esforço? Né? A vida não vale a pena. E aí ela pôde ressignificar isso e essa ressignificação teve uma influência no funcionamento dela na atualidade e daí por diante. Né? Uma influência muito grande, realmente. Agora, uma coisa muito importante, né, que a gente precisa frisar é que, por exemplo, a experiência do renascimento, ela é também uma experiência solitária. Né? E como? Ninguém vem junto com a pessoa. Mesmo que sejam gêmeos, cada um está tendo a sua experiência. Né? Cada um está tendo. Nem retorna. Pois é. Né? E mesmo que esteja no contexto do campo energético, emocional, afetivo da mãe, né? Mas a experiência é daquele que está retornando. Então, é uma experiência solitária. Aí, o acolhimento da mãe é fundamental, né? Porque o que é que faz com que, por exemplo, uma flor desabroche? Se ela tiver as condições adequadas para que isso aconteça. O sol, né? Na quantidade certa, a água, a terra boa. Então, aquela flor vai desabrochar. E aí, o terreno fértil para que a flor da consciência desabroche para uma nova existência é o amor. Não é o corpo, não. Né? O corpo é um implemento que se concede, né, o pai e a mãe, né, mesmo que não haja amor. Mas o que faz com que a flor da consciência desabroche para nova experiência é realmente o amor, o acolhimento. Né? Como a mãe e o pai recepcionam. Né? A mãe, em primeiro lugar, porque o processo se dá dentro dela. E o pai, porque o campo dele está integrado com o campo da mãe. Né? Havendo amor, aquela consciência ela se sente acolhida. E se sentindo acolhida, ela começa a desabrochar para a vida. O que é esse desabrochar? Através dessa recepção amorosa, os elementos ou os implementos psíquicos que têm a ver com aquilo que ela vai precisar trabalhar, emergem formando já dentro do útero os pródromos para a formação da nova personalidade, do novo ego. Amigo, vou ter que lhe interromper, porque nós estamos há 5 minutos e era interessante convidar todo mundo para a gente sair, salvar, não perder e retomar para você poder fechar com mais tranquilidade. Porque aí você completaria seu pensamento. O que é que vocês acham? Eu tirei aqui os comentários, mas eu vou ativar, porque estava cobrindo o seu rosto. Gente, todo mundo concorda, a gente sai e volta para Gerardo concluir. Todo mundo aí combina. Aí depois a gente vê
as perguntas, os comentários, para que ele possa fazer um fechamento. Tudo bem? Ok? Ninguém fala, Ok. nós dois vamos decidir, né? Então É, eu vou sair e retorno em seguida. mas Só o me pessoal espera está um minutinho para falando. eu Nós temos salvar. alguns, Hã? né? Como é? Ok. Vamos lá. Eu vou salvar. Aguarda um minutinho, tá? Tá certo. Oi, chamando vocês. Entrando, gente. Oi. Olá. Oi, Neuza, Delma. Esperar o restante chegar, porque o papo tá bom e o Instagram não perdoa. Ele corta mesmo. Ontem eu perdi a segunda parte de Roberto, porque ele simplesmente cortou. Então a segunda parte da live foi prejudicada. Então eu fiquei preocupada e aí a gente não podia correr esse risco. Eu acho que Gerardo está com dificuldade de entrar. Deixa eu ver aqui no WhatsApp dele, como é que ele tá. Ô Gerardo, cadê você, meu amigo? Neuza, escreve aí, ô Delma. Gerardo, o que é que tá acontecendo? Entra aí, meu amigo. Oba! Oi, meu amigo. Solicita aí para eu te autorizar. Beleza. Vamos lá. Ok, tá entrando. Pronto. Chegamos de volta. Já estamos. Se lembra do que você estava falando? Lembro. A linha de pensamento? Isso. Então Então, vamos lá. esse momento, por exemplo, da concepção, né, ele é muito importante, mas não só a concepção, né? Ele todo o período de vida intrauterino é fundamental e influi sobre a vida posterior da pessoa, né? Da pessoa. Inclusive, a questão do parto também tem uma influência. Ou seja, sempre cultivar o amor, né? Cultivar o amor. E aí entra a questão que a gente precisa falar, né? A gente sabe Qual é? que nem todos aqueles que vêm, né, têm uma relação afetiva boa Boa, com os boa. pais, né? Nem todos que vêm. Então, alguns são seres, são espíritos, né, que estão precisando se recompor com os pais ou um dos pais também com aquele que está voltando, né? E essa consciência é importante porque se a gente sente algum tipo de dificuldade, a gente já começa a se trabalhar a partir daí, né? A partir daí, para que a gente possa acolher aquele que está vindo sem maiores dificuldades. Ou se a gente sentir, a gente encarar como um treinamento para o desenvolvimento do amor. Porque Você já falou isso? hoje, Tá, termine. dentro disso é importante também dizer, né, que não é pelo fato da gente estar grávido, o pai e a mãe, o marido e a mulher estarem grávidos, Certo. que eles já estão amando aquele
serzinho. Aquele ser. Né? Não significa isso, porque o amor é um aprendizado que ele vai desabrochando. Eles já podem estar amando, por exemplo, se aquela consciência tem uma relação afetiva boa com eles antiga. Né? Mas, se não, há um certo travo, né? Que precisa, inclusive, ser conscientizado para poder ser trabalhado. Mas você ia falando alguma coisa. Não, né? é porque já 3 vezes que você fala nisso, na relação que não é só intrauterina, é a relação, não só os 9 meses, quando a criança vem ao mundo, e na verdade é a vida inteira. Sabe o que é que me vem muito forte? E assim, a gente já questionou com um colega psicanalista, a gente já conversou muito sobre isso, e eu vou lançar isso para você e Lúcia. Qual é? A gente precisa, o mundo está precisando de um trabalho onde os casais que vão ser pais se preparem para compreender isso, para compreender o que é a vinda de um ser, como é a relação de sentimentos, para que não haja ansiedade, para que não haja medo, porque às vezes, veja, uma menina de 16 anos, de 14 anos, ou até uma mulher, eu conheço mulheres mais maduras que dizem que ainda não estão preparadas para ser mãe. O que é isso? Na verdade, não tem um manual, não tem um papo de alguém viver com vivência para dizer que não precisa ter medo, para dizer que os sentimentos são os melhores norteadores para um pai e para uma mãe. Porque começa pelos sentimentos aqui dentro. O pai não carrega na barriga, mas ele tem uma participação efetiva no dia a dia. Então, me fala sobre isso, por favor. Não é interessante? Tem alguns aspectos importantes aí no que você está dizendo. Né? Essa preparação, por exemplo, é óbvio que ela vai ser realizada de acordo com o sistema de crença de cada um. Porque, por exemplo, quem acredita em reencarnação entra nesse contexto. Né? Mas quem fica não fácil, fica fácil. Mas eu estou falando para quem é espírita. Porque quem não é espírita não vai entender isso. Mas nós espíritas seria uma boa. Isso, mas a preparação ela pode ser tanto para aqueles que conhecem reencarnação, como para aqueles que não conhecem de uma forma geral, né? No sentido do trabalho consigo mesmo. Né? Porque para que uma mãe e um pai, né, seja de primeira viagem ou não, né, possam acolher com amorosidade, independente de acreditar em reencarnação, né, aquele ser que está se formando no útero da mãe, né, é fundamental que eles tenham uma relação boa, satisfatória consigo mesmo. Né? E aí isso pode ser trabalhado. E no meio espírita, nos meios que são reencarnacionistas, né? E isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, né? O acolhimento à consciência que está retornando e, portanto, provavelmente com medo desse retorno. Né? Eu estou falando com medo desse retorno, porque eu lembro, quando eu comecei a participar de reunião mediúnica, eu tinha 16 anos. E foi na casa de uma senhora, né? Era uma reunião mediúnica numa casa de família. Né? E eram senhoras que participavam. Tinha eu e um amigo meu somente homens. Né? E eu, com 16 anos, para elas eu era um menino. Né? E eu lembro que tinha o pai Antônio. Era um preto velho que vinha muito amoroso, né? Que dava
instruções, orientações, alguma coisa sobre a reunião. E um dia ele chegou chorando e pedindo que todos nós orássemos, solicitando ao Pai Maior que adiasse a reencarnação dele, porque ele não estava preparado. Olha que interessante. Na época eu achei estranho, porque eu via o Pai Antônio rindo, né, contando coisas engraçadas. Dá medo, viu, meu amigo? Da turma, e aí estava ele ali, chorando com medo, muito medo, da proximidade do retorno dele para um novo corpo físico. Né? Aí ele veio uma vez, veio duas vezes e não veio mais. Aí eu veio mais. Que as orações não surtiram efeito. Mas veja, isso que você está colocando é o medo do desconhecido. Por que todo mundo tem medo da morte? Porque a gente não sabe como é a morte. Agora, a gente encarnado, né? Então, assim, é o medo do desconhecido. Isso. E lá o medo é de não saber se vai dar conta das tarefas. Se vai dar conta ou não. Né? E é o que você falou, a questão da insegurança. Porque, veja, quando você falou há pouco sobre a ansiedade é o estopim. Até chegar na ansiedade, você tem inúmeros sentimentos mal resolvidos e que te aterrorizam. É verdade ou não? É verdade, né? Porque a ansiedade é a ponta final, por exemplo, do medo. É a ponta. É o fio de Ariadne, como a gente diria. Quando você começa a puxar na terapia, quando você começa a puxar, o que vem de coisa, aquele caso que você falou, do menino e da senhora, o que é que você vê? Você conseguiu ressignificar. Só que a partir dali para frente, ela vai ter muito mais facilidade de trabalhar outras questões. Não é por aí? É por aí, né? Uma outra coisa que eu também costumo dizer, por exemplo, nos grupos de treinamento de autoconhecimento, que uma parcela considerável dos nossos sofrimentos, a gente pode se libertar deles, porque são... Com certeza. Da maneira de pensar, da maneira de funcionar, de como a gente se posiciona em relação a gente, à vida e ao outro. Então, se a gente consegue perceber e a gente consegue aprender a mudar, eu sempre coloco aprender a mudar, porque não é uma coisa simples, é complexa. Não é fácil, não é fácil. Se a gente consegue aprender a mudar, a gente vai saindo muito de sofrimentos, né, que não precisam estar presentes na nossa vida. Né? A ansiedade intensa, né? Como exemplo, se a gente consegue trazer a mente para viver o agora, a maior parte dessa ansiedade que tem a ver com a projeção ao futuro, né? E a necessidade de controlar esse futuro, ela vai cessar. Cessando isso, quanto de sofrimento vai desaparecer? Ou viver no passado, atormentada. É outro problema. Né? Agora, aí tem uma coisa que é importante. Quando Diga. o sofrimento se prolonga muito, né? O sofrimento se prolonga muito, tem algum mecanismo interno mantendo esse sofrimento, que pode ser por defesa ou por alguma forma de gratificação, ou as duas. Né? Porque a gente não prolonga um sofrimento por muito tempo se não houver algum tipo de prazer consociado. Né? É verdade. Não prolonga. Né? E aí, se a gente não consegue perceber, a gente vai sair desse sofrimento, mas pela exaustão do mecanismo produtor daquele sofrimento. Né? Porém, se a gente consegue tomar consciência, a gente sai por escolha consciente de padrões. É verdade. Pela implementação de novas atitudes, nova maneira de pensar. E a gente sai. Porque a gente pode também se tornar dependente do sofrimento. Agora, continuando na questão da solidão, né, que a gente Lógico. variada. A gente vai e vem.
Então, a solidão, ela tanto pode representar a antecâmara do inferno, né? Como Repete, vai, repete ela pode a solidão. representar a antecâmara do inferno, né? Como ela pode ser o prenúncio, né, da espiritualidade maior. Ou seja, solidão como busca espiritual. E aí essa solidão não é o isolamento, né? É a compreensão de que o processo é meu. Uma ou outra pessoa, as pessoas podem me ajudar, mas é um processo que é solitário. Mesmo que eu esteja aprendendo junto com outras pessoas, ele é solitário, é comigo mesmo. E aí a gente pode recordar, por exemplo, Jesus, né? Quantas vezes tem lá nos evangelhos, Jesus estava orando, Jesus se recolheu, né? Jesus passou 40 dias em meditação no deserto, ou seja, continuamente Jesus estava alimentando a necessidade dele com Deus, né? Com o Pai. Né? Isso é um exemplo para a gente. Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Tantos outros. Que escreveu O Castelo Interior, né? Nos seus recolhimentos, nas suas meditações, para estabelecer a conexão com o eu superior. Porque o que ela fala e representava como sendo o castelo interior é a nossa essência. É o reino de Deus dentro de nós, né? É o Deus interior. E a gente só consegue buscar isso, né? Ou melhor, a gente consegue buscar isso tanto através do isolamento, né? Ou seja, da solidão, através da meditação, da reflexão, né? Dos estados não comuns de consciência, dos estados de êxtase, né? Mas também através da conexão com as outras pessoas, né? Das outras pessoas, ou seja, do contato com o outro, a gente vai se percebendo. A gente aprende com o outro, né? Porque o convite da vida, né, é para que a gente estabeleça essas conexões, né? É para que a gente saia do isolamento e a gente possa perceber o imenso condomínio que nós somos, estabelecendo um padrão de relação com os inúmeros habitantes do condomínio psíquico, as instâncias psíquicas que constituem a totalidade do nosso ser, para, através disso, a gente ir conquistando a integração entre essas diferentes instâncias e a gente vivencia o processo de individuação. Nós nos tornarmos unos, e unos com a gente, com Deus e com o outro. Né? Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele estava se referindo a isso. Quando Paulo expressava que já não era ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele, né? Ele estava dizendo também isso. Eu e o Pai somos um, ou seja, que ele estabeleceu uma conexão profunda com o eu superior dele. E através dessa conexão com Deus, né? Com Cristo, com os espíritos superiores, né? Que verdade. Estão continuamente nos estimulando a reformulação para melhor, para que a gente consiga, né, vencer a nossa instância instintual, transformando-a naquilo que ela deve ser, né? No processo de integração com Deus, com a vida, com o todo. Né? E a gente Por isso que Paulo através das experiências. Por isso que Paulo de Tarso disse que a ascensão é solitária. Isso, né? Que Lindo, né?
místicos, Do mais difícil. os místicos da Idade Média falavam a noite escura da alma, né? É, Quando eles se referiam a esse trabalho interno, a essa jornada espiritual, né? Porque há um momento nessa jornada, né, que você se sente só realmente, né? Quando você percebe que a responsabilidade é sua. Ou seja, a partir daí intransferível. transferível, a partir daí não dá É, mais para culpar nada nem ninguém, né? Não dá para dizer eu estou assim por causa disso, ou seja, isso é tarefa minha, eu estou assim porque eu ainda não me conheço, eu estou assim porque eu preciso me perceber melhor, eu estou assim, né? E aí eu vou me colocar disponível na aquisição, né, do aham, galardão do aprendiz. show. Do aprendiz, ou seja, aquele que se coloca disponível para o aprendizado. Perfeito. Luci estava falando aí da dualidade. Quando o Paulo dizia, eu já eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Olha que conflito de consciência. Isso, né? É quando ele fala a respeito do espinho na carne. Ou É seja, lindo. que havia ainda repetições de De padrões que ele padrões. não mais desejava, mas que Isso. ele ainda os repetia, né? E por isso ele dizia: o mal que eu não desejo, continuo a realizá-lo. O bem que eu busco, né, ainda não consigo, né? E era também decorrente da humildade dele, né, porque Paulo de Tarso ele tinha uma disciplina na vontade que o levou Determinada. à decisão, à determinação, né, com certeza absoluta do caminho que ele deveria trilhar, né? Ponto. Então, Foco. foi um exemplo para todos nós, Paulo. Verdade. É É verdade. óbvio, é óbvio que a gente não precisa, digamos assim, fazer aquilo que ele fez, né? Sair por Chegar aí a tanto. né? A gente pode fazer isso na nossa vida, que é o trabalho interno de autopercepção, de autoconhecimento, né? De conexão conosco mesmos. E aí, tudo que a gente sente é importante, dentro do Isso. contexto daquilo que eu estava falando no início, né? Os alarmes que a vida nos proporcionou. Ou seja, se eu sinto uma dor física, isso é indicativo que algo está ocorrendo no meu organismo, né? E pode ser indicativo de algo que esteja ocorrendo também no meu campo emocional. Se eu sinto uma dor psíquica, né, o que é que eu preciso fazer? Investigar, utilizando aquela dor como um portal para acessar o meu Isso. inconsciente. Agora, eu não vou conseguir fazer isso se eu não souber como e não tiver o treinamento. Eu vou me perder, né? Porque é preciso eu desenvolver uma metodologia que me habilite, enquanto instância consciente, ego, a engendrar, né, essas viagens, a Excelente. empreender essas viagens no oceano do meu inconsciente, né? Se eu for aprendendo, eu vou conseguir fazer isso cada vez mais com maior segurança e sem medo também, mas com espírito de aventura, que aí eu vou ter liberado a minha porção aventureira, né? Porque isso é uma aventura, é a maior aventura, né? Tanto no sentido sozinho como nos relacionamentos, né? Porque qual o objetivo principal dos relacionamentos? É descobrir a outra alma, para que, através dessa descoberta, eu me descubra também, né? Mas eu só vou fazer isso se eu entender que o objetivo é esse, descobrir. Porque senão eu vou ficando cada vez mais aborrecido quando o outro me aponta aquilo que eu não quero ver, né? E quem é que mais aponta? Quem mais convive com a gente, né?
porque Claro. tem gente melhor, né? Gerardo, hoje eu fiz uma live profissional. E aí tinha algumas empresárias e uma delas ficou calada o tempo todo. E a gente começou, no final, insistindo para que cada uma se posicionasse. E aí ela resolveu falar. Ela ficou 1h30 que a gente fez no Facebook, em silêncio. Quando ela falou, foi para dizer assim: olhe, eu estou calada porque eu não gostaria de falar. Esse isolamento está acabando com o meu casamento. Eu e meu marido, a gente não se entende mais. E aí eu me ofereci para ela me procurar no privado para a gente conversar e eu ver como é que eu podia ajudá-la. E aí vem para aquilo que a gente já conversou e que você agora foi muito feliz nessa fala, agora final, falando sobre isso, né? Como está todo mundo, como a vida de todos nós é o piloto automático, sai, levanta, toma banho em cima da hora, toma café, sai para trabalhar. Chega, almoça, olhando para o relógio, porque tem que voltar. E a gente fica mais tempo fora de casa do que convivendo com nossos familiares. Agora, a gente está convivendo mais, e aí a gente está começando a reconhecer, porque a gente, quando conheceu, era um e agora é outro. Isso. Isso aí é um desafio para os casais, para as famílias, que não é fácil. Não, Fala um não pouquinho, é um desafio, né? não É é? um desafio, porque é nesse contato mais próximo, mais frequente, que muita coisa da gente emerge, né? E aí Oh, precisa haver disponibilidade para perceber. Quando há disponibilidade dos dois, isso é muito bom, né? Porque há abertura também para se rever. Quando não há dos dois, há um só, né? E esse que consegue se perceber melhor está disponível, digamos assim, para atravessar aquela etapa buscando o aprendizado, pode ser que ainda a coisa funcione. Mas, se não, fica difícil realmente. Né? fica muito Aí, triste. o esforço é de um, mas não dos dois. Né? E aí Isso. eu estou falando isso porque, por exemplo, muitas vezes um dos dois diz assim, mas por que é que eu vou me trabalhar se ele ou ela não está interessado nisso? Eu vou fazer o esforço e aí não vai adiantar nada. Né? Mas não Não vai pode ser por aí, adiantar. né? Adianta sim, porque a Claro, própria pessoa vai claro. se beneficiar. Né? Vai se beneficiar. E isso vai ajudá-la, mesmo que a relação não prossiga, né? Porque ela pode acabar. Né? A Lúcia tá dizendo aí, sob tensão, o É, inconsciente se expressa sem censura. É verdade, né? É é verdade. verdade. Ou É seja, verdade. E aí é onde reina o perigo, né? ou, né, Ou não? a possibilidade de mais De aprendizado, de mais mais percepção. aprendizado, de reencontro. Isso. O problema não é a gente se aborrecer ou a gente ficar com raiva, é o que a gente faz com isso. Né? Isso, boa. Tem gente que tem mais facilidade de expressar, tem gente que tem menos. Né? Não importa, qualquer que seja a sua característica, é o que a gente faz com isso e a disponibilidade que a gente tem de tentar tanto se compreender como compreender o outro. Agora, a gente tem que ver se realmente, digamos assim, vale a pena. Né? Porque se o outro, né, seja ele quem for, está se mostrando, digamos assim, violento, incompreensível, aí talvez tenha que se repensar a relação. Né? Porque É ninguém aquilo vai. que a gente fala, né? Quem tem mais maturidade tem que chegar e conversar. E assim, ó, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É sentar e se expor, porque a gente tem medo de se colocar. A gente tem medo de se mostrar.
não é? E é como o Lúcia está falando, a gente não escuta. A gente nem escuta as nossas emoções, nem escuta o outro. Isso. Então, isso aí é muito sério nesse momento, porque, veja, se você mora num apartamento de 50 metros quadrados ou de 200, não importa. Quanto menor, pior fica o ambiente para 2, 3 pessoas conviverem nesse momento em que a gente nem se suporta. Porque se eu não me suporto, eu não vou suportar o outro. É verdade, né? É verdade, é por aí. Né? E nesse período, muita coisa, digamos assim, está sendo diferente do comum. Né? Eu estava conversando um dia desse com um senhor de mais de 80 anos, e ele disse, eu tô deprimido, né? Porque eu Olha costumava que coisa. assim, eu pegava o ônibus, ia para a cidade, todo sábado eu ia para o meu forró. Está melhor do que eu. Tá me... E agora eu não estou podendo ir. Né? E aí eu Olha conversei aí, com ele que isso é transitório e que logo, logo ele vai poder ir para o forró. Mas enquanto ele não pode ir para o forró, que ele dançasse com o pessoal de casa. Não, você diz a ele que ele põe as lives dos artistas. A minha filha riu muito que domingo eu adoro o Diogo Nogueira, samba. E ele fazendo a live meu dia e eu dançando aqui na sala. Pois Aí é. depois, quando eu fui assistir Sérgio Reis e Renato Teixeira, aí eu sentei e viajei com aquelas músicas maravilhosas. Então, veja, a gente tem que ser feliz sozinha. A gente tem que buscar as alternativas que a gente dispõe, né? Isso. Não adianta você querer o ontem, quando o ontem não volta. O hoje que eu tenho é isso, É né? verdade. E é esse hoje que eu vou ser feliz. É isso aí, Cristina. A gente precisa desenvolver a habilidade da gente gostar da companhia da gente. Né? Ou seja, a gente gostar de estar com a gente mesmo. É verdade. E aí É não vai verdade. ser problema nos momentos em que a gente está só. Né? Não vai ser um Isso. problema. Agora, Não. se a pessoa não tem essa habilidade, né, fica difícil. E aí é importante, por exemplo, se a família, alguém da família percebe que alguém não tem essa habilidade e que aí sofre com a solidão, de encontrar meios de fazer companhia. Nessa fase agora, é muito pelo WhatsApp, né? Pelas chamadas de telefone, de vídeo, de áudio, mas é muito importante, porque é aquele que é mais desenvolvido, né, que precisa ir em busca daqueles que estão sofrendo com a solidão. Né? Porque se deixar sozinho, aquilo vai aumentando e é campo fértil para a fermentação de pensamentos que não são saudáveis. É verdade. O final disso pode não ser bom, né? Pode não ser agradável e pode levar até a ideação suicida. Então, a gente precisa entrar antes que isso ocorra. E aí é importante manter a conexão. Muito importante. Exatamente. Gerardo, essa menina é sabida, não é? Essa Lúcia, ela está sempre fazendo colocações aí maravilhosas, né? Então, veja. O bom, gente, não é? Nesse momento todo, é a gente tirar lições. Hoje a gente falou sobre valores em crise ou crise de valores. Porque essa dualidade, ela é uma reflexão para a gente entender que o que eu não posso mudar, eu não posso voltar agora à minha vida que eu tinha. Isso é fato. Então eu não posso brigar com isso. Agora, no que eu tenho atual, como eu posso tornar melhor? Eu estou fazendo essas provocações com você porque tem feedbacks maravilhosos sobre a sua fala. O quanto você está ajudando as pessoas a repensarem, a modificarem, a se verem,
a entender a importância de se autodescobrir, porque alguém colocou aqui, acho que foi Delma, eu gosto da minha companhia, a melhor companhia do mundo é a minha. Quando a gente chega no estágio desse, ótimo, mas a maioria coloca toda a sua felicidade, a sua alegria na mão do outro. E o outro, quem garante que o outro vai atender as suas expectativas? Não é verdade? É verdade, né? Aliás, se eu coloco na mão do outro, o outro nunca vai atender minha expectativa. Nunca. Porque a minha expectativa será sempre maior Diferente. do que o outro pode me proporcionar. Isso. E o outro só vai me proporcionar aquilo que lhe é possível, assim como eu ao outro também, né? Independente do tipo de relacionamento que seja, amigo, filho, relacionamento amoroso, né? Relacionamento paterno. Então, eu preciso aprender isso, para que eu possa, né, estando bem comigo, estar bem com o outro. Senão, a gente projeta no outro, né, as nossas fantasias, aquilo que a gente quer. Né? E o outro não está nem sabendo disso. Aí, quando o outro faz algo, diz algo, sendo ele mesmo, aí vem uma decepção. Meu Deus, eu não esperava isso do fulano ou da fulana. É claro, né? Tava criando ilusões, né? E se a gente e se a gente tem consciência disso, né? Quando a gente se aborrece, a gente vai refletir onde é que tocou na gente, né? A gente pode dizer ao outro o que a gente quiser na hora, né? Mas a gente precisa depois parar e pensar, e refletir. Tocou aonde em mim? Né? E aí eu lembro aquele ditado que diz, bateu, doeu, pega que é teu. Gostei. Né? Isso, bateu, doeu, pega que é teu. Isso. Aquilo que reverbera com muita intensidade em mim é porque tocou em algo pré-existente. Eu vou juntar a dica de Lúcia com a dica, com a colocação da anterior. Ela disse que tem que deixar que a casca abra e você renasça, né? Resumindo. E a outra falou assim, eu não consigo gostar da minha companhia. Então, veja, amiga, você precisa olhar no espelho e listar tudo que você tem de bonito em você. Porque todos nós temos potenciais que a gente às vezes não enxerga, não é verdade, Gerardo? Nós temos tanta coisa bonita, mas se eu perguntar para você, liste aí o que você tem de bacana, você tem dificuldade. Se eu disser, lista o que você tem de ruim, você vai escrever 500. A gente precisa ser menos negativo. A gente precisa olhar para a gente e não ter vergonha de ser feliz, como diz a música. Olhar e falar, eu sou inteligente, eu sou capaz, para eu ser feliz só depende de mim. Não é verdade? A gente precisa dessa injeção. Isso. E ninguém vai fazer por você. Quem vai fazer por você é você mesmo. Isso. Como diz Dona Joana de Ângeles, a escolha é tua, estar bem ou estar mal. Qual é a escolha que você faz? É com você. Isso. É verdade. Eu só provoco. O outro pode contribuir. Né? Isso. Mas, na essência, depende muito de mim. Porque, por exemplo, se eu estou num relacionamento desastroso, desagradável, que está me causando infelicidade, né? Eu não sou obrigado a permanecer naquele relacionamento se ele realmente não vale a pena. Não é construtivo. Tudo que é possível. Eu não sou obrigado. Né? Nada me obriga a permanecer. Eu posso sair. Agora, eu tenho que entender o que me levou a buscar aquele tipo de pessoa. Eu preciso também compreender o que é que fez com que eu permanecesse tanto tempo com aquele tipo de pessoa. Porque se eu não entender isso, eu corro um risco muito grande de repetir. E como? Isso. Quantas pessoas que eu já vi
que estavam no segundo ou no terceiro casamento. Olha que terceiro casamento já é, né, quase chegando perto da Elizabeth Taylor, né, que foram 6. Está na metade do caminho. Né? Porque 2 já é para você desistir do terceiro, né? No segundo, já desiste. Eu desisti no segundo. É verdade. E a pessoa chega e diz, puxa, né? Parece que eu estou repetindo. Né? Como é que é possível isso? Né? O modo repete as crenças. É muito parecido com os dos 2 anteriores. Claro, a pessoa não mudou. Não. Né? E se a pessoa não muda, o campo de atração é por alguém que funcione possibilitando a continuação do jogo. Né? Se você quer sair de verdade do jogo, não é necessariamente pela separação. É você aprendendo a se conhecer, se perceber e mudando os seus padrões. E aí você terá a possibilidade ou de renovar o seu relacionamento ou de encontrar alguém que funcione num padrão melhor, mais saudável, mais satisfatório. Né? Quando uma pessoa me diz... Eu lembro de uma garota, né? Uma mulher de seus quase 40 anos de idade, que ela dizia, eu já tive uns 6 a 8 relacionamentos, uns 3 que duraram um pouquinho mais de tempo, mas todos eram cafajestes. E aí Por que será? Por que será? É isso. Nessa história dessas repetições, que elemento estava sempre presente? Boa. Né? Eu disse, então, se você estava sempre presente e a história se repetia, eu acho que precisa desconfiar um pouquinho de você. O que é que tu estás fazendo? Né? Como é o teu campo, né? Que termina possibilitando o encontro com pessoas que funcionam de forma parecida e que não é saudável. Aí eu disse, se der um tempo agora, não arranje ninguém, né? Não arranje ninguém para você poder se conhecer. E aí ela passou um tempo em psicoterapia, né? E conseguiu se perceber um pouco mais. E aí começou o relacionamento com um oficial do BOP, né? A polícia um batalhão de policiamento ostensivo. E aí, com pouco tempo, ela se deu conta que era uma pessoa controladora, ciumenta, possessiva e violenta. Aí Caiu ela fora. acabou o relacionamento. Ou seja, não demorou nem 2 meses para isso. Ela acabou. Então, para enxergar, né? Ela estava mais saudável. Ela estava mais saudável. E aí conseguia ver e não repetir os padrões, né? Isso. Não repetiu. Né? Então, estava aprendendo e se colocando disponível para outro tipo de relacionamento. Né? Mais saudável. Mais saudável. Né? Então, a gente repete e se repete pelo fato da gente não se conhecer. A gente se colocando disponível para o aprendizado com humildade, a gente vai percebendo dentro das possibilidades da gente. Né? E a gente pode ir mudando dentro também do que nos é possível. Né? Porque se a gente começar a exigir mudar logo, mudar muito, a gente cria um estado de tensão que fecha a capacidade de autopercepção. Exatamente. Não é por aí. Né? E aí, algumas... Sim, eu ia perguntar só se tinha alguma pergunta, que a gente já está caminhando para 2 horas. Então, vamos... Então, vamos concluir, né? Senão o pessoal vai dormir. Se tem alguma... Mais colocações. Estão dizendo que essa live está show. Que mais? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Isso. É verdade. Para iluminar a sombra. Né? Você está vendo aí? Está vendo aí melhor do que eu?
encarnamos para iluminar a sombra. Ah, Né? sim. Falando de abrir mão, né, do controle. Márcia está dizendo que a gente não é para ir embora, não. Gerardo, deixou ontem a gente na live com o psicólogo lá de Brasília. Ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que... uma boa parte. Você assistiu uma boa parte? Quando ele disse que aos 16 anos, e até os 16 anos ele era porra louca, como a gente costuma dizer. E aí, quando passou no vestibular, que queria medicina, você escutou essa? Escutei. Ele escutou, não foi? E aí ele focou na psicologia, se dedicou e todo mundo censurava. Só que ele tinha um foco. E ele seguiu esse foco. É isso que eu estou querendo trazer aqui para a gente fechar com isso, porque eu acho muito interessante na fala de algumas pessoas aí, quando você tem foco, você alcança tudo o que você quer. Então você supera as mudanças, você melhora gradativamente, porque você se permite aquela história. Se conscientiza, são os 3 pontos. Se conscientiza, experiencia, e se não quiser aprender, vai aprender pela dor. Então, essa dor acaba forçando cada um de nós a nos encontrar, né? Isso. Porque ninguém na história que a gente conhece, bíblica pelo menos, ninguém chegou à ascensão que não passasse por dificuldades, que não passasse pelas dores que você construiu e que você buscou. Então, a gente tem que ter essa consciência para suplantar tudo isso. Então, é com você agora o final, o grande finale. Uma coisa muito importante, né, é a gente poder perceber que a vida ela está continuamente nos convidando para a gente ser feliz. Né? Agora, por que é que muitas vezes a gente sai desse caminho da felicidade? Porque a gente passa a exigir da vida, né, coisas que estão fora, digamos, do âmbito daquilo que é o nosso processo de aprendizado. Então, a gente conseguindo perceber, conseguindo aprender a abdicar, conseguindo perceber os controles ilusórios, e a gente aprendendo a abdicar desses controles ilusórios, a gente vai conseguir viver muito melhor. Porque o que a vida quer de nós é que aprendamos, né, para que a gente possa viver com mais leveza, com suavidade, né? A gente aprendendo com as experiências. Olha quanta coisa a gente está aprendendo. Né? É verdade. A gente está tendo que ficar, por exemplo, quem é profissional liberal, né, está há um bom tempo sem receber dinheiro. Né? Obrigada, Lúcia. Já sou fã dela. Sem receber dinheiro. Então, a gente está aprendendo, né, a lidar com isso também, confiando em Deus. Né? E entendendo que a gente confiar não é Ele fazer o que a gente quer, aquilo que a gente deseja, né? Mas é a presença dele na nossa vida continuamente, nos dando forças para que a gente prossiga a jornada de aprendizado. Né? Verdade. Certamente que a gente vai viver muito melhor, porque eu acredito firmemente. Esse é o convite que a gente nos formula. E tudo aquilo que faz parte do nosso viver está dentro desse objetivo, para que a gente aprenda, a gente possa se modificar para melhor e a gente vai estabelecendo uma conexão com a nossa essência muito mais profunda. E, obviamente, uma conexão melhor com o outro, com Deus. E a gente vai estar realizando aquilo que Jesus também nos convidou. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, esse é o aprendizado. Né? Leve o tempo que levar, exija o esforço que for necessário, mas a gente está aprendendo e a gente chegará lá. Né? Então, é confiar na vida. É verdade.
tudo que ela coloca no nosso caminho é para que a gente aprenda, se aperfeiçoe, a gente evolua. Então, muito obrigado, Cristina, pelo convite. Ô, meu Obrigado a querido, todos que você participaram. é convidado eterno. Eu sinto muito Ok. e quero uma com um casal sobre mediunidade. A gente vai marcar, viu? Isso, Porque eu vamos lá. assisti uma de vocês que eu adorei. E aquela história que a gente já sabe, né? Que o autoconhecimento é a compreensão de nós mesmos e dos nossos sentimentos. Quem ganha com isso somos nós. Isso. Gerardo, meu amigo, deixa eu lhe fazer um outro convite. Como Diga. nós conseguimos agora, na campanha, quero pedir a vocês todos que estão aqui para ir lá no YouTube e se inscrever no canal Nosso Lar Espírita. Eu já fiz. Eu sei que você fez. Como a Isso. gente conseguiu bater os 1000, mas eu estou precisando ir além. Porque teve um dia que baixou mais de 50. Eu fiquei preocupada. Eu estou receosa. Eu quero que ele aumente para evitar isso. Não sei o que foi. Aí terça-feira, eu estou convidando todos os palestrantes da semana, com o presidente da Federação Espírita daqui, Éden, para a gente fazer. Olha aí minha sobrinha entrando, Camila, meu sobrinho de Brasília já entrou e saiu. Veja, terça-feira, às 20 horas, a gente vai fazer uma live sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É mesmo? É Eita, mesmo? Cristina, terça-feira eu tenho uma reunião. Ah, que Eu pena. não Mas posso falar. a gente vai marcar no YouTube, que a gente não tem tanta limitação de tempo, para a gente, você e Lúcia, para a gente fazer um bate-papo assim, tipo esse, bem bacana. Porque eu Ok, acho que Deus prazer. você tem tanta vivência, você traz de uma forma tão prática que ajuda as pessoas aqui, com certeza, todo mundo que está aqui vai sair mais reflexivo, vai sair mais fortalecido. E é essa a proposta da gente. Todos esses temas e cada palestrante, a gente viu o perfil para quê? Para agregar a todo mundo que está em recolhimento. Então, assim, fantástico, de uma grandiosidade. Eu é que parabenizo você. Vou sentir sua falta terça-feira, mas compreendo. Beijo no coração de cada um que está aqui. E você já mora no meu coração, né? Sem pedir licença, né? Porque a gente reencontra, né? As almas amigas e Lúcia, eu só quero chamar de Luci. Só pela live que eu assisti de vocês sobre mediunidade, eu já passei a conhecer a cabeça dela e a gostar dos posicionamentos dela. Beijo para você também, minha amiga. Então, assim, é bacana, bacana. E vamos ter encontros ao vivo e a cores no futuro, se Deus quiser. Isso, E será um Ele quer, prazer, Cristina. Um não prazer. é? Tudo bom para você, para a sua Ai, família, para todos obrigada. que estão assistindo. Vamos atravessar esse período, né, aproveitando para aprender cada vez mais. Isso, é verdade. E Um que grande abraço. saiamos todos mais fortalecidos e mais E conscientes do nosso papel nesse planeta, que é isso que a gente precisa compreender, né? Você é se verdade. incomoda de fazer a prece final e vibração pelo planeta? Por Não, me favor? incomoda não. Vamos aproveitar e vamos fazer uma visualização, tá certo? Todos Oh, nós, boa! como Adorei, prece, amei. né? Então, quem estiver assistindo, né, quem veio até aqui com a gente, feche os olhos para poder deixar o campo, a tela da imaginação livre, deixe a respiração bem pausada e, como todos somos cristãos, né, imagine Jesus do seu jeito, como você tem na sua mente a figura de Jesus. Imagine o próximo a você. Imagine-o sorrindo, os olhos brilhando,
Ele olhando para você. E imagine que de Jesus pulsa uma energia luminosa, plena de paz, de amor e serenidade, que envolve você, e você deseja compartilhar essa luz que emana de Jesus com toda a sua família, com todos os seus amigos, com todos aqueles que você conhece, com o seu estado, com o Brasil, e desejando que se espalhe para todo o planeta, imaginando a luz de Jesus envolvendo o planeta, num abraço luminoso, pleno de paz, de amor, de serenidade, confiando em Jesus, que tudo o que acontece é para o nosso proveito, para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos mudar para melhor, como pessoa e como humanidade. Muita paz para todos nós. Jesus nos abençoe. Terminou na hora. Vou encerrar, senão cair, eu perco. Beleza. Tchau. Um abraço grande a todos. Jesus abençoe a todos nós. Muita paz e obrigada.